Pessoal, vamos para a aula de número 105, nossa penúltima aula da NBR 6122 de 2019. Estacas Mega, vem comigo! Bom, pessoal, vamos para a nossa penúltima aula da NBR 6122 de 2019, aula número 105. Caminhamos muitas aulas juntos, por muitos locais, né? Hoje, por exemplo, eu estou dando essa aula para vocês, gravando essa aula para vocês aqui de Cuiabá, Mato Grosso, né? Vamos fazer uma visita técnica aqui, no meio da pandemia, né? Mas terra boa, terra excelente aqui no Mato Grosso, terra da carne boa, do peixe gostoso, né? Vamos então continuar, vamos falar de mais um anexo da NBR 6122 de 2019, Projeto de Execução de Fundações, anexo P de pato, né? Falando da hélice contínua, falando da hélice de deslocamento, e agora vamos falar no anexo P das estacas hélice monitorada com trado segmentado. São os três tipos, né? Você vê lá naquela primeira linha da tabela 4, que a gente já falou várias vezes, você tem o anexo NOP, né? E esse aqui é o último tipo de estaca monitorada, né? Hélice monitorada com trado segmentado, né? São os três tipos de hélice, então, hélice contínua, hélice por deslocamento e hélice, que é a ômega, né? E agora nós vamos falar sobre a estaca hélice monitorada com trado segmentado. Percebe a diferença? Contínua, deslocamento, e esse aqui é um trado segmentado, tá? Tem um objetivo, tal como todos os outros, né? Complementar a seção 8, especificar os insumos para esse tipo de estaca, detalhar as diretrizes construtivas, tá? Qual é a caracterização deste tipo de estaca? É uma estaca de concreto, moldada em loco, executada mediante a introdução no terreno de quê? Por rotação também. Segmentos de um trado helicoidal de diâmetro constante. Então, a diferença é, eu ponho segmentos um atrás do outro, você vai ver a foto daqui a pouco, introduzo por rotação e concretagem em loco, sendo muito semelhante aos demais. A injeção de concreto, feita pela haste central do trado, simultaneamente a retirada desse trado, tá? Então, assim, são aspectos muito parecidos, mas com particularidades que a gente vai destacar aqui, vocês vão ver que tem coisa muito parecida, tem coisa que é diferente, né? A armadura é sempre colocada após a concretagem da estaca, tal como as demais, o N e o O que a gente acabou de ver. Então, olha aqui a diferença, está vendo a sequência de segmentos de trado, né? Segmentos de hélice aqui, né? Os trados segmentados, né? Que são emendados um ao outro e executados, tá? A execução da estaca é monitorada, nós vamos falar disso lá no P11, né? Os valores de torque são compatíveis com o peso reduzido do equipamento, então aqui a vantagem é essa, né? Comparando com a ômega lá do 200 kN por metro, aqui é 30 no mínimo. Porque o equipamento tem um peso reduzido em comparação, né? Então, eu consigo fazer, então, um mínimo de 30 kN. Os diâmetros vão variar aqui, ó, do trado segmentado, hélice monitorada com trado segmentado, 250, 300, 350, 400 e 500 milímetros, tá? Um pouquinho diferente, lá da ômega, né? O equipamento de escavação, então a gente vai falar aqui, falei de equipamento e vamos falar agora de perfuração, a perfuração em si, né? O equipamento de escavação, ele deve ser posicionado e nivelado, e eu vou monitorar isso lá, para assegurar o que? A centralização e verticalidade. Eu vou garantir que ela seja vertical, né, ou que esteja na inclinação prevista em projeto, e vou garantir que ela esteja locada conforme projeto. O diâmetro do trado deve ser verificado, idem as outras, né, para atender as premissas de projeto. Evidentemente, eu não vou executar um trado com diâmetro diferente do projeto, mas eu preciso garantir isso, né? A haste é dotada de uma tampa metálica, recuperável ou não, tal como anterior, né? A perfuração se dá em etapas. E quais são essas etapas, né? Primeiro, eu vou inserir um segmento, aí lembra que ela é segmentada. Então, a primeira etapa, eu vou inserir um segmento de trado no solo, geralmente entre 4,5, né, ou 6 metros, né, de comprimento, né, 4,5 ou 6 metros, né. Eu vou desacoplar da mesa rotativa do trado já inserido, então, desacoplei, né,
executei esse primeiro segmento, desacoplei, acoplo um novo, busco, encaixo, né? Acoplo um novo segmento de trave, acoplo, né? Acoplar da mesa rotativa no topo desse novo segmento de trave e vou repetindo, né? As etapas se repetem até a ponta do trave atingir a cota prevista. Basicamente, gente, entrei com um segmento, encaixei outro, soltei, encaixei outro, executei, encaixei outro, até chegar na cota prevista em projeto, né? Não se admite o uso de prolongador nesses casos. É um detalhe importante, né? A mesma história, não adianta eu ter os melhores equipamentos se eu não tiver as mãos de obras mais capacitadas para utilizar aquele equipamento. É um alerta que a gente faz sempre, o cuidado necessário com esses tipos de estaca, tá bom? Concretagem. O concreto é bombeado pelo interior da haste com sua simultânea retirada. Eu vou concretando e retirando, né? A pressão deve ser sempre positiva, mesma história para evitar interrupção, evitar estrangular a seção, né? E é controlada pelo operador durante a concretagem, lá no monitor, né? Isso precisa ser controlado e monitorado, né? Essa retirada deve ser feita em etapas, onde cada etapa consiste em quê? Aí a colocação era feita em etapas, a retirada também. Retirar um segmento de trave do solo, bombeando concreto simultaneamente. Estou bombeando, estou retirando, ok? Parar a concretagem. Opa, espera um pouquinho. Levantar o trado o suficiente para que o concreto de dentro da haste desça e esvazie apenas o segmento de trave que eu vou tirar. Né? Então, é o suficiente para eu garantir que esse concreto está ficando lá, né, dentro do equipamento e o trado que eu estou tirando, só ele que está sendo esvaziado, né? Confirmando que o trado imediatamente inferior está totalmente cheio de concreto. Desacoplar o cabeçote de injeção, desacoplar o segmento de trado, acoplar o cabeçote de injeção no trado ainda inserido no terreno. Desacoplei, tirei, coloquei, coloco no que está inserido e continuo, né? Continuo. Parando a concretagem. Lembra? Você parou a concretagem lá atrás. E assim sucessivamente até terminar, né? A colocação da armadura em forma de gaiola deve ser feita imediatamente após o quê? A concretagem e limpeza das impurezas do topo da estaca, né? Então, tá ali limpinho, limpei, desci com a armadura. Isso é importante, né? Da mesma forma que as outras hélices que a gente fez. Deve ser reforçada, a ponta, né, característica, né, eu vou afunilar essa ponta para facilitar eu introduzir essa armadura no concreto, né? A sequência executiva, a mesma história, a gente vem repetindo isso cansativamente, exaustivamente aí, né, em espaçamentos inferiores a 5 diâmetros, com tempo inferior a 12 horas, eu não executo, eu faço esse planejamento da minha execução para evitar esse tipo de coisa. Essa distância se refere ao maior diâmetro da obra. Em qualquer caso, o projetista e o executor podem avaliar a eventual necessidade de aumento dessa distância. Eu posso ter necessidade de aumentar essa distância. Vejam que eles falam a necessidade de aumento e não a possibilidade de diminuir. Isso é interessante. Podemos avaliar em aumentar, mas não fala em relação a diminuir, né? Preparo da cabeça e ligação com o bloco, a mesma história que a gente vem caminhando aí, né? A gente fazer o arrasamento, né? A ligação da estaca com o bloco, esse coroamento, né? Das estacas, essa ligação desse coroamento com as estacas, né? Eu tenho que observar a cota de arrasamento e o comprimento das esperas. São duas coisas que são definidas em projeto e eu preciso observar nesse momento. O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido, a seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos, né? A demolição para seções menores do que 900 centímetros quadrados podem ser usados com marteletes leves, ponteiros ou marteletes leves de potência menor do que 1000 watts. Para maiores do que isso, eu preciso, né, limitar realmente as seções maiores que 900 centímetros quadrados para usar um martelete mais potente, né? O acerto final, o detalhe, o fino, né? A gente usa ponteiro ou ferramenta de corte apropriada, né? Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser demolido e recomposto, né? O material a ser utilizado na recomposição deve ter uma resistência, no mínimo, igual à da estaca, né? Fato.
Se eu tiver arranque menor do que o projetado, ou eu quebro e refaço, ou eu faço um transpasse, uma emenda conforme a 6118. É isso que a norma de fundações está falando. Né? O concreto, tal como o anexo N e O é o mesmo, é um C30 e um C40, a mesma história sobre o slump, 220 a 260, os limites superior e inferior, tanto para o C30 e o C40, o diâmetro agregado é de 4,75 a 12,5, e o teor, né, de exudação necessariamente inferior a 4%. As dosagens, mesma história. Eu tenho claramente um C30 menos resistente do que um C40, mas com consumos de cimento iguais, de 400 quilos por metro cúbico, porém com o fator água-cimento que vai diferenciar. Eu tenho mais água no C30 do que no C40, e isso dá ao C40 uma resistência maior. Né? Controle do concreto. Mesma forma, os concretos destinados à fundação devem seguir o quê? A condição de preparo estabelecida pela ABNT-NBR 12.655, que é preparo, controle, recebimento e aceitação. Né? A questão do caminhão do concreto, né, dosado em central ou em caminhão betoneira, eu tenho a norma 7212, que vai me dar essa caracterização de como executar esse concreto dosado em central. Posso, né, tomar o cuidado, devo tomar o cuidado de que para cimento, agregado, água, aditivo, eu tenho que recorrer às normas específicas, né? Antes do início da obra, eu preciso fornecer uma carta chamada carta de traço. Isso precisa ser antes de começar a obra, porque se eu tenho algum comentário, é naquele momento que vai ser alterado ou adaptado ou melhorado esse traço, né? Que aqui fala a execução de concreto usado em central. A carta de traço deve apresentar a quantidade em massa, né, de cada componente do concreto e informar o quê? O limite máximo de exudação. Ver a 15558, que é a determinação dessa exudação. Né? Isso é importante. Né? A classe de abatimento e de resistência e o abatimento nós vamos ver no 8953, que é concreto para fins estruturais, classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência. E essa avaliação, né, da reação álcali agregado, importantíssima, né? Essa reatividade nos agregados, essa reatividade álcali agregado, né, guia para a validação dessa reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregado em concreto. Isso é muito importante, muito importante. Construtoras que têm que fazer construções, por exemplo, de linha de transmissão, gasodutos, subestações no meio do mato, precisam fazer essa análise em relação ao agregado que elas vão utilizar ali. Fundamental. Conforme, então, o P10, que é o controle do concreto, né, a gente vai fazer o controle do recebimento, que é o famoso slump test, né, que é a determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, esse é o nosso slump test, né? Resistência à compressão, pelo 5738 eu moldo o corpo de prova, pela 5739 eu rompo o corpo de prova. Então, a ABNT-NBR 5738, concreto, procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, e a 5739, ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, né? Isso é importante. A amostragem, o controle de aceitação, eu vou na 12655, que é um controle estatístico, né? É um controle que essa norma nos ensina claramente como verificar esse controle estatístico. Ele não é determinístico, ele é estatístico, né? Eu tenho lá a minha curva normal, eu tenho que ter uma distribuição normal, tenho que verificar, tem todo o processo relativo a esse controle de aceitação nessa norma 12655. Importante. Em relação aos aditivos, é possível usar, é permitido usar aditivo plastificante, retardador, incorporador de ar, acelerador, superplastificante, né? Desde que a gente siga as normas previstas, né? Que quando essa norma foi publicada, ainda existia a 10.908, que foi substituída por 11.768, parte 1, parte 2 e parte 3, ok? Processo executivo, ele é controlado, ele é monitorado, né? Todas as fases de execução desta estaca
devem ser monitoradas, é por isso que ela chama trato segmentado monitorado, estaca monitorado, trato segmentado, eletronicamente a partir de sensores. E aí a importância que esses sensores precisam estar funcionando de forma confiável, de forma a ter manutenção, para que garanta que a informação que sai nessa tela seja uma informação consistente, que eu possa confiar e tomar decisões com ela. Um alerta para isso, né? E o que a gente vai monitorar? Nivelamento do equipamento e prumo do trado, importante. Pressão no torque, importantíssimo também. Tudo aí é importante, né? Velocidade de avanço do trado, mesma história. Rotação do trado, cota da ponta do trado, se eu estou chegando conforme o projeto. Pressão de concreto, para garantir essa pressão positiva, garantir que essa pressão durante a concretagem não vai segmentar a minha estaca, não vai estrangular a minha estaca. Sobreconsumo de concreto, velocidade de extração do trado e atenção nesse processo construtivo, né? Isso aqui serve para todas as estacas, pelo menos 1%, no mínimo 1%, pelo menos uma, né? No mínimo uma, eu vou escavar, eu vou analisar até na cota de arrasamento, se possível até o nível d'água, para verificar a integridade e qualidade do fuste executado. Isso é legal. Vou registrar, vou fotografar, vou elaborar um documento e mostrar, deixar arquivado que eu estou cumprindo a norma e eu estou olhando realmente o que ela está me pedindo como executor, né? Cuidado com esse item aí, pessoal. Registros da execução. Deve ser preenchido o boletim de controle de execução diariamente para cada estaca, devendo conter as seguintes informações. Informação geral, né? Identificações gerais, né? Obra, local, nome do operador, nome do executor, contratante, característica do equipamento, identificação da estaca, diâmetro, igual ao projeto, né? Nome ou número conforme o projeto, né? Para eu ter essa sequência, essa rastreabilidade, né? Mostrando essa informação. Cota do terreno na posição da estaca, comprimento executado da estaca, comprimento concretado da estaca, data e horário de início e fim da execução da estaca. Esse cara está sendo muito rápido, está deixando esse concreto lá muito tempo, data de início e fim. Lembra que ela é segmentada, então é importante eu saber essas informações. Desvio de locação, inclinação do trado, volume de concreto real comparado com o teórico, com base no volume lá do caminhão betoneira, né? Pressão do torque durante a perfuração, só informação muito igual, né, vamos falar assim, as outras, o N e o O, né, anexos N e O, mas porque é importante no processo executivo. Ele difere um pouco, mas a história é de registrar as mesmas coisas. Rotação do trado, velocidade de avanço do trado, pressão de injeção do concreto, velocidade de extração do trado, para a gente ter essa comparação, como é que foi rápido demais, pode ter gerado algum problema, né? Posicionamento da armação, observações relevantes, né? Nome e assinatura de quem fez, nome e assinatura de quem fiscalizou e de quem contratou, né? Isso é muito importante para nós. Então, pessoal, o que acontece? Acontece que nós fechamos mais uma aula, a aula de número 104. Na próxima aula, hoje foi a nossa antepenúltima aula na NBR 6122 de 2019. Na próxima aula, nós vamos fechar as estacas, para deixar para a última aula só o fechamento da norma. Então, na próxima aula, falaremos do anexo Q, que são as famosas estacas cravadas, a reação, que são as estacas prensadas ou mega, estacas muito utilizadas em reforços, né? Vamos falar disso. Espero que você esteja gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação com seus colegas. Um forte abraço e até a próxima. Pessoal, vai acabar, hein? Tá terminando o nosso curso da NBR 6122 de 2019. Fechamos hoje nossa penúltima aula. Na próxima aula vamos dar o encerramento realmente assim, final das informações, falando sobre simbologia, referência. Os anexos estão finalizando, espero que vocês estejam gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue a informação. Um forte abraço e até a nossa última aula.